sobre isso, né, sobre a COP30, porque um dos principais temas do encontro é a transição energética. Um desafio que vai muito além dos governos e exige mudanças nas empresas, na produção e no consumo de energia. Para falar sobre como o setor privado pode se adaptar a esse novo cenário, a gente vai conversar agora com um consultor em gestão de risco, o Rodrigo Provasi. Rodrigo, muito bom dia, prazer falar contigo. É super importante da gente conversar não só como os países estão discutindo isso tudo, como os governos vão se adaptar, mas, claro, também colocando as empresas e a iniciativa privada junto, né? Até no Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, não é um fundo de investimento apenas para os países, mas para as empresas que querem também defender as florestas tropicais e entendem a importância delas no mundo todo, né? Para a gente respirar melhor e tudo mais. Em relação à transição energética, que também vai ser um grande assunto aí na COP30, queria que você falasse justamente sobre isso, né? Como que as empresas, se você vê que as empresas têm se empenhado nessa questão e já investido, se estão preparadas para isso, que realmente deve ser, né? Melhorar a situação energética do mundo todo. Ser definida como a COP da ação, né? A COP é feito um chamado à ação não só para os governos, mas também para as empresas, né? Ao longo das outras 29 COPs, nós tivemos algumas etapas de conscientização sobre o assunto, negociações, e agora acho que a realidade, né, ela se coloca. As mudanças climáticas, elas nunca foram tão perceptíveis, e por isso acho que agora é o chamamento à ação. Tá? E uma das principais ações que as empresas, né, agora falando especificamente do setor privado, elas podem executar é justamente na questão da transição energética, apoiando a transição energética, executando essa transição energética. Esse é um assunto que, na minha opinião, o Brasil ele tem um destaque bastante positivo. Tá? As empresas brasileiras têm um destaque bastante positivo e a gente pode explorar mais ali ao longo da nossa conversa. Igor, acho que primeiro a gente pode explicar o que é a tal da transição energética, né? Tem um nome que, depois que a gente explica, fica bem fácil de entender e é difícil da gente se esquecer. Basicamente, é substituir fontes de energias poluentes a uma produção de energia menos poluente, né? Então, a energia solar, a energia eólica, que o Brasil tem uma riqueza gigante, né? Assim como você já vinha pontuando. É mais simples fazer a transição energética num país como o Brasil e aí a gente passar esse exemplo para o restante do mundo? A nossa matriz energética ela já por natureza, uma matriz bastante limpa, né? A gente, principalmente, a nossa energia vem de fonte hidro, né? Dos nossos rios. Então, e no caso do Brasil, acho que a gente tem sim muita tecnologia, muita coisa para exportar para o mundo. Um outro fator que eu acho que contribui muito para a gente, o momento geopolítico global, ele é um momento complexo, um momento bastante complicado. E o Brasil ele acaba estando à parte de diversos desses conflitos, né? Então, muitos países, principalmente os europeus, eles tiveram que desacelerar o seu processo de transição energética justamente por estar envolvidos em crises geopolíticas. Vou usar o caso aqui do gasoduto Rússia-Europa, que ele acabou sendo não ligado, né? O gás ele acabava sendo uma energia mais limpa do que a nuclear e a termoelétrica, e essa mudança ela acabou não sendo efetuada por conta da invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, o Brasil, nesse sentido, ele está muito bem posicionado. E para além disso, né, pela riqueza natural que a gente tem aqui, Rodrigo, isso também é inspirador e também, claro, imagino, provoque os olhares do mundo todo, de países gigantes que, enfim, querem, né, esse tipo de inovação, também vir beber da fonte
aqui no Brasil. Então é isso, é um país rico em água, né? Não só de oceano, mas de água doce, né? É um país rico em florestas, em biomas. A gente tem um bioma que é só nosso, por exemplo, a Caatinga, mas a gente também tem a floresta amazônica, que tem a maior parte aqui no nosso país, inclusive no lugar onde está acontecendo a COP30. Enfim, tem regiões de mangue gigantes, como ali na Foz do Amazonas, que é essa região que agora está com bastante olhar justamente para a liberação da exploração do petróleo, que é vista como o caminho inverso, né, de um país que quer se mostrar amigo do meio ambiente, mas ao mesmo tempo também libera uma exploração grande para a Petrobras, uma região importante para a natureza aqui, não só do Brasil. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho mais sobre os recursos naturais que o país tem e que também podem ser, portanto, inspiradores aí para o restante do mundo. Nesse sentido, o Brasil, a gente pode dizer, se não o mais rico, é um dos mais ricos, né, países com toda a sua biodiversidade. Né? E obviamente os países, todos eles, incluindo os países mais desenvolvidos, eles querem ter acesso a isso. E o fato da COP30 estar acontecendo na Amazônia, né, no ambiente amazônico, no bioma amazônico, isso ajuda muito a trazer uma visão bastante sustentável, que sim, a gente deve fazer um uso responsável dessa riqueza, mas não com aquelas características de exploração que fazem parte, né, do nosso passado, mas sim com um viés bastante sustentável. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento de transição. A gente ainda convive com uma matriz energética mais antiga, como você bem mencionou, a questão da exploração de petróleo, ali próximo ali na própria região amazônica, mas tenho certeza que essa exploração de petróleo hoje tem muitos olhos ali em cima para que ela seja feita da maneira mais sustentável possível. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, eu diria que a gente não poderia ter sido mais feliz em realizar essa COP30 no ambiente amazônico. Rodrigo, também acho que um outro ponto que é importante da gente falar sobre a iniciativa privada, até mesmo podendo expandir proporcionalmente aos governos, mas é que a transição muitas vezes demora pelo entendimento de que é muito cara para se fazer e não pensa muito no resultado a médio, longo prazo, inclusive de economia. Por exemplo, com a energia solar, com a energia eólica, são implementações, são dispositivos bastante caros ainda, mas que geram um benefício gigantesco a médio e longo prazo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, assim, sobre como você vem acompanhando a atualização da iniciativa privada em relação a isso, ou se essa questão já tem diminuído e as pessoas já estão pensando muito mais no resultado do que exatamente na implantação. Eu vejo que a tecnologia ela evoluiu bastante, Natália, e hoje em dia o retorno sobre o investimento que as empresas estão realizando, ele depende cada vez menos de algum tipo de subsídio dos governos, né? A gente tem exemplos bastante conhecidos para dar em que governos da Noruega, Dinamarca e diversos outros, eles subsidiavam, né, a transição energética, até para a pessoa física mesmo, se você quisesse instalar energia solar, placas de energia solar na sua residência na Califórnia, por exemplo, você tinha um incentivo financeiro do governo. E hoje em dia a tecnologia ela evoluiu de uma forma em que a conta ela se fecha dependendo cada vez menos desse tipo de financiamento público, né? Então, eu não vejo uma forma dessa transição energética ela dar um passo para trás. A gente sabe que nós estamos num momento complicado em que, por exemplo, o governo, né, o presidente do governo dos Estados Unidos, ele não veio para a COP30, mas
eu não vejo mais, por mais que a ideia ela seja atacada, eu não vejo mais como esse movimento da transição energética ele dá um 180 graus, fazer uma virada de 180 graus. Perfeito. É isso, né? Já está aí em jogo, já está no caminho. Que bom, acho que a entrevista com o Rodrigo trouxe esperança, né, Rodrigo? A minha última pergunta é sobre propriamente o fundo das florestas tropicais para sempre. Se você, conversando com empresários, né, já entendendo bastante desse meio, se você já ouviu uma movimentação da iniciativa privada olhando para essa questão específica agora do fundo, ele está sendo lançado agora na COP30, claro, são movimentações que vão acontecer para os próximos anos, inclusive, mas se você já viu que há uma movimentação dentro da iniciativa privada para apoiar e investir. Lembrando que é um fundo de investimento, essa é uma novidade, inclusive, da proposta aí, do governo brasileiro para o mundo todo. Essa é uma proposta que eu considero bastante importante, uma proposta inovadora, Natália, porque não estamos falando aqui de um investimento que chamamos a fundo perdido, né, onde quem recebe o valor ele não tem a obrigação de devolver. Aqui não, aqui nós estamos falando de uma espécie de produto financeiro em que quem investe vai receber juros em cima do capital investido e ele tem direito depois a restituir o valor investido. Então, eu comecei a nossa conversa hoje falando que essa é a COP do chamamento à ação. Eu considero essa iniciativa do governo brasileiro, do Ministério da Economia, como um exemplo bastante prático, né, de que a gente traz uma prática bastante normal, capitalista, de mercado financeiro, para a COP30 com um viés bastante importante de sustentabilidade, premiando aquelas populações, aquelas empresas, aquelas localidades que fazem um bom uso dos recursos naturais. Tá, né? Que os benefícios são para o mundo todo, né? É a conservação das florestas tropicais que são fundamentais para o mundo todo, mesmo para os países que não têm as florestas tropicais. A gente tem a floresta tropical aqui na América do Sul, na região do Congo, no continente africano e também na Indonésia. Indonésia que também já investiu, né, uma grana boa aí para o fundo de florestas tropicais. Mas a gente teve na semana passada Noruega, França, países que não têm a floresta tropical, mas que entendem que isso é um benefício para o mundo todo. Eu conversei com o Rodrigo Provazzi, consultor em gestão de risco, que trouxe para a gente detalhes sobre como a iniciativa privada está aí se adaptando e olhando não só para a COP30, mas para os próximos tempos, né, em relação ao clima. Obrigada, viu, Rodrigo?